Olá, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Estamos aqui para mais um Café com Jesus e hoje o nosso Café com Jesus está no livro de Gênesis, no capítulo 32, o versículo 30, que traz o tema Um Lugar Sobrenatural. Capítulo 32 e versículo 30 de Gênesis está escrito assim: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aleluia. Nós conhecemos essa passagem que fala sobre Jacó quando ele envia uma mensagem a seu irmão Esaú. Quem era Esaú? Quem era Jacó? Muitos conhecem a história de Jacó como o enganador, aquele que enganou o pai para que ele pudesse pegar a benção da primogenitura, né? Porque a benção da primogenitura, ela era de Esaú. Mas quando o pai de Jacó e de Esaú estava já velho e ele precisava abençoar o filho, a bênção seria para o filho mais velho, o primogênito. E quem era o primogênito era Esaú. Mas Esaú, há um tempo atrás, quando Esaú chegava em casa, depois de um dia de trabalho em busca da caça, né? Ele chega com fome. E quando ele chega com fome, diz que Jacó, ele estava com um prato de guisado. E quando Esaú chega, ele pede para Jacó aquele prato de guisado. E Jacó disse: Eu te dou, mas se você me der a bênção da primogenitura. E no momento da fome, da necessidade que Esaú encontrava naquele momento, ele não pensou duas vezes e trocou a bênção por um prato de lentilha. E quando o pai morre, então a bênção ficou para Jacó e houve uma grande guerra entre os dois irmãos e eles se separaram para não ser mortos. Mas aqui nesse capítulo que nós lemos, né, nós vimos Jacó indo ao encontro de Esaú, porque queria fazer as pazes, mas Esaú também estava à procura de Jacó para matá-lo. E de repente Jacó, ele se encontra nesse vale chamado Peniel. E ele começa então a lutar ali com o anjo. E de repente ele percebe, a Bíblia diz que ele lutou-se com o próprio Deus e ele foi tão valente. Ele queria a sua bênção de qualquer maneira, ele queria entender que Deus estava com ele, que nada iria acontecer, né? Quando ele chegasse perto de Esaú, que Esaú iria perdoá-lo. E ele lutou a noite inteira, a ponto de que o dia estava amanhecendo, quando o Senhor então teve que tocar, né, na coxa de Jacó, e diz que deslocou a coxa para que ele pudesse soltar o anjo, mas ele já tinha sido abençoado. E então por isso Jacó, ele coloca o nome daquele lugar, né, de Peniel, que no termo hebraico significa rosto de Deus ou vi Deus face a face. Irmãos, não é para muitos, foi para poucos. Poder ver Deus face a face
E ele se alegra por lutar com Deus. E diz a palavra que ele lutou e prevaleceu. E não foi morto. Porque quem é que poderia ver a face de Deus e permanecer vivo? Mas Jacó permaneceu. Por isso ele colocou aquele nome de Peniel, que quer dizer rosto de Deus ou vi Deus face a face. Mas ele recebeu a bênção. Ele foi perseverante, né? E ele recebeu a bênção dele através de lutar e de buscar em Deus e não desistir. Ele não desistiu. E ele pôde enviar presentes a seu irmão Esaú, né? O seu irmão recebeu e ele entendeu então que eles poderiam se encontrar porque o encontro seria de paz. Mas antes de receber a bênção, Jacó teve que lutar muito. E ele recebeu um novo nome, porque Jacó significa enganador. E então ele recebeu o nome de Israel, né? De Jacó, ele passou a se chamar Israel, de Deus. E Deus, ele trocou muitas vezes nome de pessoas. Ele trocou o nome de Abrão para Abraão, trocou o nome de Saraí para Sara e troca o nome também de Jacó para Israel. Porque Jacó significa o enganador. Israel significa alguém que luta com Deus e prevalece. Louvado seja Deus. Não lutar hoje contra Deus, mas lutar com Deus, juntos, né? Lutar sem Deus é lutar para uma derrota, mas lutar com Deus, no sentido de ter Deus contigo, é a certeza de você alcançar a vitória, de alcançar a bênção, não é verdade? E nós precisamos orar a Deus dentro do lugar onde nós encontramos. E Jacó estava num lugar sobrenatural. Aquele lugar tornou-se um lugar sobrenatural. Por quê? Porque foi um encontro dele com Deus. E ele lutou e prevaleceu e recebeu a bênção. Orar, irmãos, é entrar em um ambiente sobrenatural. Quando nós oramos, nós conseguimos romper essa esfera e alcançar, né, o céu através das orações. A gente entra num ambiente sobrenatural quando nós começamos a orar. Porque quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E quando nós estamos falando com Deus, então nós estamos alcançando um lugar sobrenatural. O lugar de maior aprendizagem que pode existir é a presença de Deus. Porque Jacó ali, lutando com Deus, vendo Deus face a face, ele pôde aprender muito. E nós podemos ver que ele aprendeu a ponto de Deus trocar o seu nome. Fala, não, você não será mais conhecido como o enganador, mas aquele que viu o rosto de Deus. Aquele que lutou, que prevaleceu e que venceu e que não desistiu de receber a bênção. Às vezes nós oramos tão pouco, né, com algumas palavras, não que Deus não ouça com poucas palavras, mas às vezes é necessário nós prevalecermos em oração, em busca, não desanimar, não desistir, não retroceder, não voltar atrás. A luta ali de Jacó com Deus não era uma luta fácil, mas ele não desistiu. Ele falou, não te deixarei enquanto tu não me abençoares. E muitas das vezes a gente quer deixar Deus, a gente quer abandonar os caminhos, porque eu já orei, eu já busquei, eu não consegui nada, eu não recebi a bênção. Então desiste.
e abre mão de Deus, abre mão de buscar, abre mão de orar. E nós, quando fazemos isso, nós fazemos a pior escolha. Porque escolher estar com o Senhor é muito melhor. Nós temos uma garantia maior de que a bênção, ela virá sobre as nossas vidas se nós prevalecermos. Nós temos que prevalecer, não podemos desanimar e voltar no meio do caminho porque as coisas estão difíceis, não. No lugar da oração está a maior intervenção divina na vida de qualquer um que entrar neste lugar. Então, o lugar da oração é estar, diante da maior intervenção que possa existir. Então, continue no lugar da oração, Tem gente que toma o lugar da murmuração, que toma o lugar da reclamação, que prefere estar no lugar da ingratidão. Mas eu quero te convidar neste dia para que você esteja no melhor lugar, que é o lugar da oração. Aleluia. E onde está a maior intervenção divina na vida de qualquer um que entrar neste lugar. Então, se você entrar no lugar da oração, escolher estar no lugar da oração, que é o lugar onde fala-se, que é o ato de falar com Deus, você estará no maior lugar, no melhor lugar que o ser humano possa ter para alcançar a vitória. Insista em buscar a Deus. Quando você o busca, entra em uma dimensão surreal, sobrenatural. É o que Jacó fez. Entrar naquele vale era só um vale. Mas por causa da batalha que ele travou ali dentro daquele vale, aquele vale não se tornou mais um vale qualquer, mas um lugar onde pôde ser registrado que ele viu o rosto de Deus. Vi o Senhor face a face. Faça deste lugar onde você está, faça dessa situação onde você se encontra um lugar de Peniel. Um lugar onde você possa ver o Senhor face a face, ou ver a ação de Deus na sua vida. Ver o mover do Senhor trabalhando, agindo em seu favor. O lugar sobrenatural da oração faz as coisas que parecem impossíveis se tornarem realidades diárias na sua vida. Experimente a sua vida. Nunca mais será a mesma. Quando você experimentar entrar neste lugar sobrenatural da oração, aleluia. Porque a oração faz as coisas que parecem impossíveis tornar-se possíveis. As coisas impossíveis tornar-se possível. Aquilo que não existia passar a existir. Não troque o lugar da oração por nenhum outro. Não busque a solução em outro lugar a não ser na oração. Por que na oração? Porque a oração é diálogo com Deus. Então não busque solução em outro lugar a não ser no diálogo com Deus. Porque quando você dialogar com Deus, Ele vai falar com você. Ele vai mudar isso. Não tem como você ter um encontro com Deus e ficar da mesma maneira. Não tem como você encontrar com o Senhor, falar com Ele e Ele falar com você e você sair igual você entrou. Não, Jacó entrou naquele vale, mas saiu diferente, saiu com a bênção e saiu com um nome diferente. Deus mudou. Não só deu para ele a bênção do qual ele estava buscando, que era encontrar em paz com seu irmão Esaú, mas também mudou a vida de Jacó, mudou o nome de Jacó. Busca o Senhor, porque
Quando você tiver um encontro sobrenatural com Deus, quando você tiver um encontro sincero com o Senhor vai mudar essa situação. O Senhor vai mudar isso que você está vivendo. Talvez por causa de uma situação, de uma necessidade que você estava passando, você trocou o certo pelo incerto, você trocou, o certo pelo duvidoso, você trocou a bênção por uma grande tribulação, mas ainda dá tempo de mudar. Esaú trocou a bênção dele no momento em que ele tinha fome. Talvez ele pensou, isso vai ficar só aqui mesmo e tá tudo certo. Mas o que ele fez lá atrás, custou lá no futuro para ele. Então não troque aquilo que Deus tem para você por algo momentâneo, por algo que vai resolver o seu problema no imediato só. Não troque pelo imediatismo, alguma coisa que te resolve ali, mas você não está pensando no que aquilo pode gerar lá na frente. Entre no lugar sobrenatural neste dia. Entre na oração, no diálogo com Deus. Ele vai te orientar. Ele vai, aleluia, encontrar contigo e não vai te deixar sair da mesma maneira. Se você entrar no lugar sobrenatural, quer dizer, no lugar da oração, no lugar do diálogo com Deus, com dúvida, Ele vai te fazer sair dali esclarecido. Se você estiver buscando uma bênção, o Senhor vai te dar esta bênção. Mas é necessário perseverar. Hoje, no tempo em que estamos vivendo, da tecnologia, onde tudo parece que acontece do imediato, as pessoas não têm mais paciência de buscar algo dia após dia, de pesquisar algo. Tudo é muito rápido, não tem paciência com mais nada, não tem paciência em aprender, não tem paciência em esperar. Tudo parece que tem que ser no tempo e na hora. Mas é necessário perseverarmos, porque na perseverança o Senhor gera a tua bênção. Na perseverança, o Senhor muda a situação. Na perseverança, o Senhor vai marcar a sua vida com uma transformação. Na perseverança, o Senhor vai marcar você com a bênção. Na perseverança, o Senhor vai mudar a tua história. Na perseverança, o Senhor vai quebrantar o teu inimigo. Na perseverança, o Senhor vai abrir os caminhos. Na perseverança, o Senhor vai preparar lá na frente aquilo que é impossível para você. O Senhor vai mudar o cenário. Um cenário que talvez você está com medo, porque Jacó estava com medo de encontrar com Esaú, porque sabia que Esaú estava procurando ele para matar, mas ele perseverou naquele vale. Aleluia! Louvado seja Deus. E quando ele perseverou, o Senhor foi lá e quebrantou o coração de Esaú. O Senhor foi lá e mudou e deu a bênção para Jacó. E não só deu a bênção de quebrantar o coração de Esaú, como também trocou o nome de Jacó, para que todo o passado ficasse para trás, para que tudo aquilo que marcava de forma negativa Jacó pudesse ficar lá atrás, porque todas as vezes que pronunciava o nome Jacó, estava dizendo o enganador. Talvez o mundo tenha te marcado com um nome negativo. Talvez você tenha sido lubridiado por algo que o mundo tem oferecido para solucionar de forma imediata o teu problema, e isso foi lhe causando problemas posterior, e hoje o seu, que é o seu futuro, o seu presente,
que outrora era o seu futuro, talvez está marcado de forma negativa. Talvez alguém te conheça de forma negativa, mas persevere nesse vale da oração, porque o Senhor quer mudar a história. O Senhor quer mudar essa realidade. E quando Ele encontrar contigo e você encontrar com Ele, e você entrar nesse sobrenatural, Deus vai mudar a história. E aqueles que te conheciam com a marca negativa que o mundo, que o pecado tinha colocado sobre ti, terá que te chamar pelo novo nome. Terá que entender que você teve um encontro com Deus e Deus encontrou contigo e mudou a tua história. Mudou o teu presente, mudou a tua vida, mudou o teu nome e está mudando o teu futuro. Aleluia, está traçando um futuro novo para você, mas persevere no lugar sobrenatural chamado o lugar da oração, porque Deus vai mudar a história, Deus vai mudar a tua vida. Não faça como Esaú, que por causa da necessidade momentânea vendeu a sua primogenitura, ou seja, vendeu a tua bênção. E o fato de Jacó ter comprado a bênção de Esaú, ele precisou enganar o pai. Porque ele sentia no direito de receber a bênção da primogenitura. Por quê? Porque ele tinha comprado na mão do seu irmão Esaú. E ele precisou enganar o pai. E isso trouxe uma consequência. Tanto em um como no outro. Mas encontraram com o Senhor e Deus mudou a história. Encontre com o Senhor hoje. Persevere com o Senhor no lugar da oração. Neste lugar sobrenatural. Vá, continue dialogando com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, porque Ele vai mudar a tua história. E vai te abençoar de forma sobrenatural. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, toque em mim com o seu poder e me leve ao lugar profundo, pois quero ver, Senhor, a tua face. Quero encontrar contigo, Senhor, e quero entrar neste sobrenatural e provar das bênçãos sem medida, recalcada, sacudida e transbordante que o Senhor tem. Quero viver o sobrenatural. Tire-me dos lugares rasos. Senhor, porque estamos vivendo muitas das vezes no superficial. Temos medo de nos aprofundar. Temos desânimo, Pai querido. Temos preguiça muitas vezes de aprofundar, de buscar, de perseverar. Mas leve-nos, Senhor, tire desse lugar raso, tire do comodismo e ajude-me a tirar os olhos das coisas dessa terra e me faça enxergar o sobrenatural. Que meu alvo seja viver o sobrenatural do Senhor. Quero viver na dimensão em que o Senhor se encontra. Aleluia. Eu quero chegar perto. Eu quero estar perto, Senhor. Eu quero chegar junto de Ti. Porque encontrando com o Senhor a situação muda. Não tem como entrar na tua presença e ficar da mesma maneira. Eu quero sair dos lugares rasos e quero ir aos lugares profundos, buscar o sobrenatural do Senhor, encontrar com aquilo que o Senhor tem preparado para mim. E que o meu irmão e que a minha irmã, que também ora nesse momento, possa encontrar o sobrenatural, sair do lugar raso, sair do comodismo e buscar no Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.